O ex-secretário da Receita Federal, José Tostes, não compareceu à Polícia Federal para prestar o depoimento no suposto caso de rachadinha. Agora, os investigadores vão avaliar quais são os próximos passos. A apuração é de Eli Jonas Maia e da Gabriela Prado, que já está aqui com a gente em tela e explica toda essa situação. Boa tarde, Gabriela. Quase boa noite. Como é que é isso? Pode não ir prestar um depoimento que já era esperado para a semana passada? Qual foi a justificativa? Nesse caso, ele teria que comparecer sim, Débora. Boa tarde a você, ao Yuri e a todos que nos acompanham. Isso porque ele é investigado nesse caso da BIM Paralela e ele foi intimado para o depoimento. Segundo os agentes da Polícia Federal, com os quais eu conversei, também Eli Jonas Maia, o José Tostes Neto, que é ex-secretário da Receita Federal do governo de Jair Bolsonaro, não veio, pelo menos até agora, próximo das 6 horas da tarde, e também não apresentou qualquer justificativa por meio da defesa para esse não comparecimento. Então, diante disso, a Polícia Federal vai estudar medidas, os próximos passos que podem ser feitos contra ele. Por exemplo, o que pode acontecer é uma condição coercitiva, para ele ser obrigado a vir prestar depoimento. Essa é uma das possibilidades que a Polícia Federal começa a estudar a partir de agora, mas sem uma definição ainda da estratégia até este momento. O fato de Tostes Neto não ter comparecido causou estranheza, inclusive, entre os investigadores, porque apesar dele ser obrigado a comparecer como investigado, ele poderia, por exemplo, não responder aos questionamentos dos policiais, se resguardar ao direito de ficar em silêncio para não produzir provas contra si, que é um direito da pessoa investigada. Mas não, ele não compareceu, por isso há esse estudo de medidas. A gente tentou encontrar a defesa do Tostes Neto para saber se há alguma explicação para esse não comparecimento, mas por enquanto ainda não conseguimos contato. Na semana passada, esse depoimento estava marcado para quinta-feira de Tostes Neto. Ele pediu adiamento com a defesa para essa segunda-feira. Então já é a segunda vez que a Polícia Federal tentava ouvi-lo nesse caso da BIM Paralela. E por que ele vai ser ouvido ou por que a Polícia Federal quer ouvi-lo? Porque eles querem saber o desdobramento daquele áudio que a gente teve o sigilo retirado pelo ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, que mostra uma reunião no Palácio do Planalto entre Alexandre Ramagem, Jair Bolsonaro e advogadas de Flávio Bolsonaro, que falavam sobre, segundo a PF, possíveis estratégias para barrar aquela investigação de rachadinha que envolve Flávio Bolsonaro quando ele ainda era parlamentar lá no Rio de Janeiro, antes dele virar senador. Então, nesse áudio, nesse diálogo, nessa reunião que foi gravada, inclusive pelo próprio Ramagem, aparece Jair Bolsonaro dizendo para as advogadas: olha, vocês querem falar então com o chefe, é o caso de falar com o chefe da Receita Federal, o Tostes, e também Ramagem cita que se não era o caso, de que se havia abusos desses servidores da Receita Federal nessa investigação contra Flávio Bolsonaro, se não era o caso de abrir um processo disciplinar. A Polícia Federal quer questioná-lo se ele sofreu pressão do governo depois dessa reunião, depois dessas conversas, se ele sofreu algum tipo de pressão do governo do Bolsonaro para tentar barrar a investigação na Receita Federal contra o filho do presidente Flávio Bolsonaro e por que ele abriu os processos disciplinares contra esses servidores da Receita Federal. A mando de quem? Essas seriam as perguntas, basicamente, que a Polícia Federal faria a Tostes Neto, que, portanto, não compareceu aqui à Polícia Federal sem qualquer justificativa, segundo os investigadores.